Bom, pessoal, boa tarde novamente. Sou o professor Hermínio. Nós vamos iniciar a gravação aqui da nossa aula de Biossegurança em Laboratório de Análises Clínicas, como primeira disciplina da nossa pós-graduação em Análises Clínicas na Faculdade do Futuro. Uma disciplina introdutória, né? É de praxe que toda pós, todo curso que tem a vivência em ambientes onde existe risco ocupacional, biológico, principalmente, que é o caso que a gente vai discutir aqui em laboratórios, né? Que a gente inicie com discussões aí sobre biossegurança, né? É uma aula introdutória muito importante para quem vai trabalhar no mercado de trabalho, no meio, no profissional, né? Que lida no dia a dia com mapas de risco aí, tá bom? É uma questão legal, né? Até porque a gente tem obrigatoriedade de cumprimento de regras e normas de biossegurança pelas NRs, e também muito mais do que uma questão de segurança, né? De legalidade, de obrigatoriedade aí com força de lei. É um respaldo para o profissional para garantia da permanência da sua saúde, né? E também a gente está falando de saúde física, né? De saúde coletiva e saúde ambiental também. Vocês vão ver que tudo se relaciona nesse contexto que a gente vai discutir, tá bom? Então vamos lá. O que é biossegurança, pessoal? Todo mundo aí já estudou biossegurança um dia, né? Todo mundo aqui é de curso de saúde, então biossegurança não é uma novidade para ninguém. Compreende um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam interferir ou comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o meio ambiente. Bom, a gente tem tudo isso desenhado na legislação brasileira, em formato das normas regulamentadoras, das NRs do Ministério do Trabalho. Claro que a gente tem também normas sanitárias, né, da Anvisa, relacionadas à biossegurança. Mas em se tratando de medicina ocupacional em segurança do trabalho, a gente tem o Ministério do Trabalho definindo essas normas, tá? A gente vai lidar tanto com a manutenção da qualidade de vida, manutenção da saúde do profissional, principalmente, né? A gente se preocupa muito internamente nas organizações prestadoras de serviço de saúde, com a saúde do profissional que está ali trabalhando, se expondo ao risco, né, pessoal? E é na tentativa de minimização do risco, que o risco ele nunca é zerado. A gente nunca vai ter risco zero. Então, o objetivo não é zerar o risco, porque isso é teoricamente impossível, né? Então, a gente fala sempre em minimização de risco, minimizando a exposição, tá bom? Se você... A exposição, ela é real, né? Se você está num ambiente que tem sangue, que tem agulha, que tem, né, secreções, você, de certo modo, já está exposto ao risco. Então, o objetivo é minimizar a exposição para minimizar a possibilidade de desenvolvimento de alguma doença ali relacionada a, ao trabalho em si que é executado, né? Então, nós estamos falando de saúde individual e de saúde coletiva. Por quê? Porque sempre que a gente fala, por exemplo, doença infecto-contagiosa, a gente pensa no contexto coletivo da doença, né? Então, a análise, o impacto gerado coletivamente, ele é feito também, ele é real. Então, a gente sempre pensa em barreiras de prevenção primária e secundária, como vocês vão ver aqui, como a gente vai ver, que é aquela que vai prevenir que a pessoa profissional, né, se adoeça, se infecte com né, um micro-organismo do ambiente de trabalho. E temos as secundárias, que é aquela que impede que a pessoa, que pós-infecção, vamos dizer assim, ela se torne um problema de saúde coletiva, um problema de saúde pública, né? E o meio ambiente, porque a gente gera resíduos. E esses resíduos precisam ser tratados, precisam ser destinados corretamente para que não infectem aí o meio ambiente, né? Para que não contaminem, né, o meio ambiente, os animais, o lençol freático e até o próprio ser humano, né, pessoal? Então, assim, destinação incorreta de material pérfuro cortante, por exemplo, em um lixão, você tem um problema ambiental do lixo, né, que é uma coisa comum para a sociedade de hoje, mas a gente tem também o problema do risco, uma vez que aquele material ali, ele vai estar exposto,
né? E ali qualquer pessoa que lide ali com aquele lixo, né? Catadores, os próprios profissionais que lidam com a limpeza urbana, eles podem se ferir e isso é um problema, né? Porque vocês sabem aí que quando você, a gente que trabalha em saúde, né? E eles também deveriam ser assim, né? A partir do momento que você sofre um acidente com metal pérfuro, com material pérfuro cortante, você tem que abrir um protocolo, uma CAT, que é um, né, um comunicado de acidente de trabalho, e iniciar aquele protocolo para doenças infecto-contagiosas, HIV, né, hepatite. E aquilo é uma bomba, né? Todo mundo sabe que aquele coquetel de medicamentos ele acaba com a pessoa. Então, muitos profissionais, evitam, eles omitem o acidente, mesmo se expondo ao risco. Eles se omitem na notificação que deveria ser obrigatória, né? Ela é obrigatória, mas ela deveria ser cumprida a sua obrigatoriedade. O profissional, ele subnotifica, ele não comunica que acidentou, né? E aí ele vai ficar correndo risco, né? Então, assim, ele vai se submeter à sorte, porque quando ele comunica, vão ser feitas testagens rápidas, né, naquele paciente ali que ele estava tratando. Isso quando você sabe, né, pessoal? No lixão você não vai ter contato com isso, você não vai saber de onde que veio aquela agulha que está lá no lixão, né? Então a pessoa vai ter que tomar mesmo, né, e contar com a sorte mais ainda. Agora, quando é um profissional que se acidenta no ambiente de trabalho, ele vai abrir um comunicado, ele vai saber a origem daquela agulha, né, que está vindo ali, por exemplo, de uma coleta. Então, ele sabe o paciente que teve, com o qual ele teve contato com as secreções, né? Ok? Como é que tá a cidade de vocês aí? Aqui tá extremamente quente hoje. E o Casca tá terrível. Também tá muito Nossa, quente. até de onde, Laís? De Mãe-Mirim, Você é do meu mirim? Nossa, Mãe-Mirim. aqui tá terrível. Parece até que vai dar uma. Tá fechando, parece que vai dar uma chuva torrencial. Tomara que não chova, que se cair uma gota d'água, a internet vai embora, viu? Aqui, a Wi-Fi aqui não pode ver uma gota Aqui d'água em também é casa, não. perigoso acontecer isso. Ai, meu Deus, parece que vai chover. Pessoal, então a gente tem o conceito de saúde ocupacional. O que que é isso aí? A relação entre o profissional e o seu trabalho é sempre desfavorável para o trabalhador. Realizar trabalho é desfavorável para o ser humano. Principalmente quando as condições de ambiente não são saudáveis, não são satisfatórias. Então, o que que eu quero dizer com isso? Postura, movimentos repetitivos, monotonia, né? Estresse, tudo está relacionado ao trabalho, né? Trabalhar, né? Que nem todo mundo, né, não leva ao pé da letra que eu vou dizer, né, pessoal? Mas trabalhar não é saudável, né, pessoal? Isso não é 100% correto o que eu disse, né? Mas é porque o trabalho nos expõe a riscos. Viver é perigoso, né? Viver é arriscado. Trabalhar é uma atividade em que geralmente a gente reproduz muito um cotidiano, uma rotina, né? Isso não é legal. Principalmente se o ambiente não está favorável ali. No laboratório de análises clínicas, a gente lida constantemente com uma rotina muito corrido, né? Dependendo do laboratório aí. Aqui, por exemplo, tem laboratórios pequenos aqui na minha cidade que eu vejo que tem um momento de pico ali de coleta e tranquilo. Agora, você chega num laboratório igual o Apolo em Manhuaçu, é o dia inteiro de coleta de paciente, de fila, né? Aquelas cadeirinhas lá de recepção ficam lotadas o dia inteiro. Então, a gente tem um fluxo de estresse. Essa velocidade, essa agilidade, acho que é uma palavra melhor, que os profissionais que trabalham precisam, necessitam ter para que eles possam dar conta da rotina ali, né, daquela demanda que é apresentada, pode fazer com que eles cometam riscos, se exponham ao risco e cometam acidentes, né? Por exemplo, perfuração com agulha. Você trabalhar num ambiente estressante, rápido, com agulha, né, não é uma coisa indicada para quem tem
para quem dá importância para a manutenção da sua saúde, né? Então, a gente pensa sempre, como eu disse no início aqui, em como minimizar a exposição. Tem como eu zerar o risco? Não. O risco ele é real. O que que eu vou fazer então? Eu vou minimizar. Eu minimizo a exposição, eu minimizo o risco, tá? Segurança no ambiente de trabalho é premissa fundamental e deve ser seguida à risca para minimizar riscos. Bom, pessoal, doenças ocupacionais. É muito mais fácil a gente analisar a doença ocupacional quando você tem uma relação direta e objetiva entre função, causa e consequência, né? A pessoa fez muito movimento repetitivo, teve um dano na articulação, teve uma lesão por esforço repetitivo, o próprio nome já diz, né? Realmente a gente chamava aí de LER, né? DORT hoje, né? Mas é muito fácil você entender. A pessoa tem tendinite porque ela ficava, né? Tem uma bursite porque ela ficava fazendo o mesmo movimento repetidas vezes, por um longo período de tempo. Agora, quando a gente está falando de doenças ocupacionais relacionadas, por exemplo, ao estresse, é um pouco mais difícil, principalmente os de saúde mental, né? Como você não tem uma causa-consequência muito bem definida, é um pouco mais difícil da gente entender. E as doenças hoje de sofrimento mental, elas estão muito mais relacionadas a atestados médicos, afastamentos profissionais, laborais, do que essas doenças que antigamente aí a gente tinha, principalmente as ortopédicas, né? Então, se você pegar uma linha de tempo, você vai ver que até certo período, as doenças musculoesqueléticas, as ortopédicas, como a gente diz, elas ganhavam no ranking das doenças ocupacionais. Então, você pega atestado médico, afastamento, aposentadoria, vamos dizer assim, né? Que eles chamam aí, né, entre aspas, né, de afastamento por invalidez, né? Aquela aposentadoria. A pessoa não é inválida, né? O termo não é um termo muito aceito, né? E a gente identifica uma causa que leva a uma consequência. Até aquele período de tempo, as músculos esqueléticas eram as campeãs. Hoje, a gente tem, com muita frente, as doenças de sofrimento mental, tá? Os transtornos aí que estão relacionados ao trabalho excessivo, principalmente da cabeça. Então, as do sistema nervoso hoje prevalecem sobre as do sistema músculo-esquelético, que ganhavam aí até um certo tempo atrás, né? Ok? Entenderam? São definidas como sendo aquelas que causam dano à saúde do trabalhador, que se relacionam aos fatores do ambiente de trabalho. Ok? Antigamente a gente conseguia definir uma causa e consequência mais fácil, né? Para essas doenças aí. Mas se vocês, eu não sei, vocês trabalham, mas vocês têm que, no ambiente de trabalho, vocês começarem a observar, vocês vão ver isso. Os afastamentos hoje por depressão, ansiedade, pânico, burnout, né? É muito grande. Então a gente estamos vivendo um período de transição, né? Vamos dizer assim, mas que a gente tem as doenças de saúde mental como foco em saúde coletiva pela representatividade que elas vêm tendo. Então a gente está vivendo uma epidemia de ansiedade, de depressão, e muito disso está relacionado à maneira com que a gente vive, né? Principalmente com que a gente trabalha, tá? São nossas relações laborais. As doenças ocupacionais são causadas por agentes biológicos, vírus, fungos, bactérias, agentes químicos, substâncias químicas presentes no ambiente de trabalho, agentes físicos, não tem como a gente escapar disso, né? Que é né, o ambiente em si, como eletricidade, e agentes ergonômicos, que são aqueles que são relacionados à postura. Tá? Vou falar de cada um individualmente aqui, tá? É, Só para a gente ter uma discussão rápida aqui, o que que a gente vai encontrar aqui no laboratório de análises clínicas? Biológico, sem dúvida, né? Sem dúvida. Vírus e bactérias principalmente, porque a gente vai lidar com
secreções, com sangue, com urina, com fezes, né? Agentes químicos. Não é tão crítico, mas a gente tem clorexidina, tem álcool no ambiente ali, né? Fatores físicos, tem eletricidade, tem fogo. Bancada, né? Quem trabalha com bioquímica, desculpa, com microbiologia de bancada, sim, tem o fogo do bico, né? O que mais que a gente tem barulho, às vezes barulho de equipamentos. Os equipamentos hoje são tão silenciosos, né? Antigamente os equipamentos faziam muito barulho, mas barulho também, ruído também é um agente físico, né? O que mais que a gente tem no ambiente? E ergonômico, obviamente, a postura, a repetição leva à queda, vamos dizer assim, um pouco, né? A ergonomia está relacionada à postura, né, pessoal? A postura profissional que eu digo, postura física, corporal, biomecânica. Quais são as normas regulamentadoras aí? Elaboradas pelo Ministério do Trabalho, conjunto de 36 documentos que versam sobre a segurança e a medicina do trabalho, segurança e medicina ocupacional. Existem. Começou a chover, daqui a pouco a internet cai. Existem documentos obrigatórios, como PCMSO, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nele, a gente vai ter todas as funções exercidas. Vamos falar de um laboratório? Todos os cargos dentro do laboratório. Atendente, recepcionista, farmacêutico, quem faz coleta, né? E isso tudo, auxiliar, né? Isso tudo vai estar discriminado dentro do PCMSO. Qual a exposição ao risco, em forma de mapa de risco, cada um desses trabalhadores vão se expor. Então, se eu sei o trabalho que a pessoa executa, o risco, os riscos, né, aos quais ela está exposto, eu consigo traçar qual EPI ela tem que usar. É micro-organismo? Qual EPI que eu vou usar? Máscara, aerossol, contato, luva, né? Jaleco, entendem? Eu preciso entender a função, desenhar o mapa de risco para identificar qual contato essa pessoa, esse profissional vai ter, e desse modo a gente vai. Pessoal, eu estou gravando essa reunião? Se eu não estou depois. Tá, sim, tá gravando, sim. A bolinha não fica aparecendo aqui, ela não está aparecendo. Vocês entenderam, né? Eu vou ter, desse modo, um mapa de risco definindo os riscos do ambiente de trabalho e, para isso, traçando medidas preventivas. Para que que eu tenho que conhecer o risco? Para poder prevenir. Se eu sei da exposição, qual exposição a qual agente químico, físico, biológico o profissional vai estar submetido, a gente desenvolve um planejamento preventivo em cima daquilo, principalmente com o uso de EPI, né? Ambiente também, né? O EPI é o mais comum, mais prático da gente usar como exemplo, mas o ambiente ocupacional também, né? O fluxo coordenado, né, de entradas, saídas, isso tudo está relacionado também, tá? E equipamento, né, pessoal? Os equipamentos não estar com manutenção em dia, tudo isso pode causar um acidente também aí, tá? Conjunto de 36 normas que versam sobre saúde e medicina ocupacional, são as NRs. Histórico da legislação nacional, o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, lá em 1930, criou a o nosso arcabouço do que a gente tem hoje aí. Hoje a gente chama de Ministério do Trabalho, né? É o MT, Ministério do Trabalho e Emprego. Então, como eu disse, a gente está muito acostumado aí a ouvir falar de Anvisa, de RDC da Anvisa, mas a gente tem o Ministério do Trabalho como regulamentador das questões profissionais. Ele regula, né, o regulador de toda essa estrutura relacionada a trabalho. Então, parte dele, a, o desenho, parte dele, as regras para a medicina e saúde ocupacional, tá bom? A segurança no trabalho, a segurança do trabalho, né? Como o povo pode dizer aí também, são as medidas de segurança
como parte das boas práticas profissionais, que vão desde a utilização de EPI até ações simples, por exemplo, como lavagem de mãos, né? Porém importantes de conduta segura, tá? EPI é o principal, é o fundamental, né, pessoal? É o que a gente mais tem aí de praticidade, né? EPI é prático de ser usado. Mas as pessoas ainda têm restrição e dificuldade de usar, né? Então a gente vê profissional fazendo procedimento sem luva. A gente fala muito, né? Quando a gente fala de gerenciamento de risco de lavagem de mãos, principalmente em ambiente hospitalar, saúde em geral. E as pessoas, elas não se dedicam a fazer aquela função tão simples que é um procedimento de lavagem de mão, né? Então, você tem que lavar a mão antes e depois do procedimento, você não vê isso acontecendo. Então, é uma coisa muito simples, mas que não é executada da maneira com que deveria. Infelizmente, né? Isso leva ao risco aí. Vamos falar da teoria aqui. Bom, o tema é gerenciamento de risco. O objetivo é reduzir a exposição para que eu não tenha um evento adverso à saúde do cliente, do paciente, do profissional. Então vamos lá. Pensa no quê? Porque essa teoria foi criada, né, para que a gente entenda como que eu posso definir diversas barreiras em um processo. O que que é um mapeamento de processo? É você pegar um processo e destrinchar em etapas. Então, eu tenho várias etapas que vão fazer aquele serviço, aquela tarefa ser concluída. Então, vamos lá. Vamos fazer um hemograma aí. Você tem recepção do paciente, coleta, vamos destrinchar. Aí depois você tem o preparo do material ali, exame, papapá, até descarte lá no final do material. Cada etapa dessa, eu posso ter a possibilidade de erro. Eu posso ter não. Eu tenho em cada etapa dessa a possibilidade de erro. Será que o erro cometido, ele vai virar um evento adverso para a saúde de alguém? Do profissional, do cliente, né? Se for um erro, por exemplo, no resultado do exame, que gera um problema no resultado do exame, o cliente, o paciente ali em si vai ser comprometido. Caso contrário, se for um problema que gera um evento adverso para o profissional, aí precisa ser tratado de uma maneira diferenciada, porque todos os dois são responsabilidades da empresa, né? Mas destrinchando como se fosse uma linha de produção, né? Fazendo um mapeamento do processo e mapeando os riscos de cada etapa, você consegue prevenir. O que que chama teoria? Por que que chama teoria do queijo suíço? Porque é como se você tivesse o queijo ali, uma etapa, trabalho completo, e se tiver um buraco muito grande que eu for atravessando, eu vou chegar lá na frente. Pensa que você, o cliente, o paciente, está cá no final. Se você atravessar todos os buracos, você chega nele. O que que a gente tem que criar? Barreiras fechando cada um desses buracos, o buraco é a falha, para que o dano não ocorra no final em alguém. Eu falei cliente, paciente, geralmente quando a gente fala em gerenciamento de risco, a gente pensa muito no cliente, mas o profissional está extremamente também vulnerável e submetido às ações de eventos adversos aí que podem estar relacionados à má execução de funções, a problemas relacionados à, à, à tarefa em si, né? A maneira como ela foi feita, como ela foi desenhada. Por exemplo, o procedimento operacional padrão POP é uma barreira, porque ali você tem descrito detalhadamente como fazer uma atividade para que você não erre, para que não tenha erro. Tem os EPIs, uma outra barreira. Agora, se mesmo assim todas as barreiras forem suplantadas e superadas, infelizmente alguém no final vai ser prejudicado. Então a gente tem aí danos, eventos adversos com danos diversos, desde um dano simples, sem dano, até óbito, por exemplo, né? Ou uma doença, desenvolvimento de uma doença infecto-contagiosa aí, ok? Ó, se entra uma pessoa nova no time, por exemplo, eu tenho que qualificar a equipe, porque senão o desconhecimento dela dos processos vai gerar um risco maior, vai aumentar o risco.
Não cumprimento de uma etapa do processo. O processo não está consolidado, mapeado numa linha de produção com POP para cada etapa, eu tenho risco. A cultura da segurança e a cultura da comunicação são irmãs. Então, a comunicação ela é fundamental para a segurança. A cultura da segurança ela começa com comunicação efetiva entre profissionais, entre profissional e cliente, tá? E tecnologia. As falhas também de sistema, de equipamento, também vão gerar riscos. E o que que a gente precisa de fazer? A gente precisa de ter manutenção preventiva de equipamento, por exemplo. Eu não posso deixar para arrumar um equipamento quando ele estraga. Porque até lá, às vezes ele já deu vários resultados errados ali, né? Importância da cultura profissional, a conduta da segurança. Então, conduta segura, cultura de segurança, tá? Então, na verdade, o que a gente fala no gerenciamento de risco é criar uma cultura do gerenciamento de risco, né? Então, a gente tem que pensar, é um culturamento, é criar um raciocínio, é você transformar a maneira de pensar do profissional, né? O que não é fácil, né? A cultura da segurança é uma coisa fácil de falar, mas com uma certa dificuldade de implantar, porque você tem que mudar a maneira com que a pessoa veja as coisas. É, eu falo muito disso, né? Quando a gente em aula, quem teve aula comigo de gestão hospitalar ou de farmácia hospitalar também, a gente fala de cultura de segurança, gerenciamento de risco, controle de infecção hospitalar, né? Eu dou sempre um exemplo. Você tem uma pia. Você pega uma pia de louça para lavar. Aí você tem um secador de louça do lado ali. Aí você vai lavando e vai empilhando, empilhando, empilhando. Eu preciso dizer que quanto mais você empilhar, maior é o risco de cair, de quebrar e fazer uma desordem? Não, você sabe. Quem está lavando e empilhando a louça, que está com pressa de acabar com aquilo logo e quer entulhar aquilo de qualquer maneira para ir embora, para deitar no sofá, sei lá, ele sabe que o risco, cada vez que ele coloca uma louça a mais ali, o risco de desabar tudo é maior. Mas ele continua fazendo assim mesmo. Então, essa é a cultura da segurança, é você ter o conhecimento, saber e não fazer. Entendeu? Então você não pode contar com a sorte. Então, a cultura da segurança é isso. Quer ver quem usa muito cultura de segurança? A gente trabalha muito com cultura de segurança, com pensamento de cultura de segurança, o Natal da direção defensiva, por exemplo, no trânsito. Quando você vai tirar a carteira, eles tentam embutir na sua cabeça isso, né? De dirigir com segurança. Todo mundo sabe que dirigir é perigoso. Viajar de carro é perigoso, de moto mais ainda. Todo mundo sabe, mas mesmo assim todo mundo viaja. É uma benesse arriscada do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então, é uma mordomia mórbida que a gente tem, né? Porque pega os dados de acidente de trânsito aí de morte, eu não preciso nem te falar aqui, né? Que é um. A gente tá no ranking sempre, eu tô falando de Brasil e de mundo, das maiores causas de mortalidade. Câncer, né? Doenças relacionadas aí a problemas cardiovasculares e causas externas. Causas externas são acidente de trânsito e assassinato, principalmente. Acidente de trânsito é muito. Os dados de acidentes são imensos e ninguém vai deixar de dirigir por causa disso. Então, ó, existe o risco, ele é comprovado estatisticamente, as pessoas morrem em grande quantidade por reproduzir aquela tarefa e mesmo assim elas continuam fazendo, porque às vezes tem que fazer. Hoje em dia, quem vai viver sem deslocar com carro não tem jeito. Mas você pode prevenir. Como? Dirigindo de maneira segura. Vamos trazer para nossa vivência profissional em saúde? Trabalhar de forma segura. Implantar na sua cabecinha a cultura da segurança. Se eu identifico o risco, se eu sei que ele existe, eu não vou ficar contando com a sorte todo dia, toda hora, porque uma hora a sorte não vem. E aí, o problema vai aparecer e a gravidade dele vai depender do tamanho da desordem que você criou para você mesmo, às vezes, né? O problema é quando o seu problema, o problema é quando a sua inconsequência ela tem um dano em outra pessoa, né? É pior ainda. Não que não é um dano pessoal também, né, pessoal?
Um dano pessoal particular não é legal, mas em outra pessoa é pior ainda, né? Vocês vão concordar comigo. É, perigo. Existe diferença entre perigo e risco. Perigo é a condição ou conjunto de circunstâncias com potencial de causar ou contribuir para lesão ou morte. E risco é a probabilidade ou chance de lesão ou morte. Então, o trabalho é perigoso porque ele apresenta riscos. Entenderam? Dirigir é perigoso porque envolve riscos. Lavar a pia e entulhar é perigoso porque envolve risco de cair tudo, né? Aquele exemplo que eu estava dando, lavar a louça na pia, né? Então, são exemplos práticos, mas eu quero que vocês entendam que existe uma conduta segura, né? Então, você vê que a coisa. Sabe aquilo assim? Parece um pouco primata demais, né? A gente vê que a coisa vai dar errado e faz assim mesmo. Você fala, gente, esse negócio não ia dar certo. E faz assim mesmo. O ser humano tem umas coisas assim, né? O nome disso é gerenciamento de risco, tá? Ações básicas de segurança. Básicas. Equipamentos de proteção individual e coletiva. Diferença. EPI é para eu me prevenir, me resguardar. É uma barreira para mim. EPC, equipamento de proteção coletiva, é para que isso não vire um problema coletivo. Por exemplo, EPI, luva, máscara, touca, jaleco, bota, protetor auricular, óculos, né? Tudo isso é EPI. Agora, EPC, plaquinhas de chão molhado, é um EPC, é o equipamento de proteção coletiva. Chão molhado, rampa escorregadia, né? Tudo isso é equipamento de proteção coletiva. Entenderam? Fluxo, barreiras, portas fechadas, isso é equipamento de proteção coletiva, tá? Então, tudo aquilo que está no ambiente e que vai impedir, informar a possibilidade, a presença de um risco, ela vai ser considerada equipamento de proteção coletiva, entenderam? Entendeu? Colocar o jaleco, isso aqui é interessante, né? Eu tinha um professor que falava isso, eu nunca esqueci. Colocar o jaleco é um ato de proteção individual. Tirar o jaleco é um ato de proteção coletiva. Vocês entendem isso? Entendem? Vocês são da turma que acha Sim, bonito ficar transitando de jaleco pelos corredores. é Vai para verdade. uma aula prática de microbiologia, se empanturra de micro-organismos e sai com aquilo para o corredor. Entenderam por quê, né? Colocar o jaleco é um ato de proteção para si. Tirar é proteger as outras pessoas, né? Porque você, né, transita com aquilo e vai espalhando, sei lá o quê, né? Qual micro-organismo que você possa estar com ele ali. Classificando os riscos ocupacionais. Falei que a gente fala individualmente cada um. A gente tem uma comissão que chama CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Do Ministério do Trabalho e Emprego, que vai subdividir os riscos dos ambientes em biológico, químico, físico e ergonômico. Riscos biológicos. Na categoria dos riscos biológicos, englobamos os seres vivos que representam ameaça ao organismo humano, principalmente, né? Porque a gente está falando da nossa saúde enquanto saúde profissional, né? Saúde laboral. São agentes de risco biológico, bactérias, vírus, fungos, parasitos, dentre outros organismos que possam causar doença aos seres humanos. Riscos químicos, substâncias que podem estar presentes no ambiente, relacionadas a alguma tarefa, a desinfecção, a esterilização, a limpeza de ambiente, de bancada, asepsia, tudo isso aí. Produto de limpeza, né, principalmente, né, o que a gente mais tem contato, assim, dentro de ambiente de laboratório. São substâncias que podem penetrar no organismo humano pela via respiratória, ser absorvido pela pele, lesar os olhos ou que possuem toxicidade se
quando ingeridos, tá? Então, o que que a gente costuma ter em laboratório? Depende muito do que o laboratório padroniza para limpeza, né? De desinfecção, de esterilização ali. Depende muito com o que ele trabalha, né? Os protocolos podem ser feitos, né? Você tem a opção de usar clorexidine, álcool, para limpeza de ambiente, hipoclorito, né? A gente tem quaternário de amônio, tem possibilidades, opções. Então, vai constar no rol de risco químico aquele que foi escolhido pelo laboratório ali. Bom, riscos físicos são ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação, eletricidade, vibração. Como eu disse, no laboratório a gente tem calor e frio. Até que hoje em dia, calor a gente trabalha muito, a gente fala muito de calor quando a gente tem, por exemplo, processo de esterilização para fazer, né? O laboratório esteriliza ali em autoclaves menores, depende dali da microbiologia de bancada, né? Porque a gente tem que descartar tudo estéreo, né? Você tem que inativar tudo ali para poder descartar. Então a gente tem autoclave, por exemplo, se for um autoclave de. Hoje a gente tem autoclaves diferentes, tem pequenininhos, né? E tem imensos, né? Então, dependendo da demanda do laboratório, esse descarte inativado aí é feito em autoclaves maiores, né? Então você vai ter o problema ali, não muito do calor, mas da pressão. Apesar de que fica extremamente quente as salas, né? Não deixa de ficar. Os ambientes se esquentam perto do autoclave, então calor sim, também pode ser considerado, mas a pressão é o maior risco de um autoclave, que é que ele chega a pressões altíssimas, né? Ruído, como eu disse, hoje em dia os equipamentos são bem pouco ruidosos, né? E eles são bem silenciosos, assim. Então a gente não tem muito esse problema que teria anteriormente, era uma realidade maior. Radiação, né? Não, dentro do laboratório a gente não vai ter. Eletricidade, tudo, né? Equipamentos são elétricos. Vibração, né? Também não necessariamente. Dentre outros, então, são riscos físicos, são agentes físicos que vão estar presentes no ambiente e que vão levar a pessoa ao, à exposição e ao desenvolvimento de alguma, né? Não é 100, pessoal, não é 100%, né? A gente não pode dizer que todo mundo que vai se expor aos mesmos riscos vão desenvolver os mesmos problemas. Tem pessoas que fazem, isso depende muito da individualidade, composição, né, corporal, biomecânica e genética. Então, você coloca três pessoas fazendo as mesmas funções. Uma morre, a outra adoece, a outra não tem nada. Fazendo a mesma coisa da mesma maneira. É muito individual, né? Vou exagerar também falar que uma morre, né? Mas só para vocês entenderem, assim, que é muito individual. Não dá para você pegar isso como uma regra. Então, existe o risco. O objetivo nosso, enquanto até, né, profissionais de nível superior no ambiente, é prover um ambiente seguro, implantar uma cultura de segurança, mapear os processos, fazer um mapeamento de risco e traçar as estratégias preventivas para que haja minimização da exposição aos riscos. Aí cobrar, né? Uma empresa que você tem muitos profissionais, tem que ter um técnico de segurança do trabalho especificamente para isso. Então, ramos de atividade que tem muito acidente, tipo engenharia, você tem que ter o técnico de segurança do trabalho ali para poder fazer com que as pessoas cumpram com os requisitos de segurança para proteger a si própria. Então, tem que ter uma pessoa atrás do trabalhador para falar com ela que ela tem que se prevenir. Ou seja, né, é quase uma babá, né? Porque você ficar andando atrás de uma pessoa, obrigando a pessoa a se prevenir de um problema que vai trazer para si própria. E mesmo assim, a pessoa põe um capacete. O técnico sai e tira. Aí depois cai um negócio na cabeça dele lá. Era só ele estar com capacete, mas não estava. Né? É isso que eu digo, EPI. O técnico de segurança do trabalho, ele é hostilizado. Né? Não sei se vocês sabem disso aí. O profissional não gosta dele, porque ele cobra. Ele cobra, ele notifica se está sem EPI, põe sua luva, põe sua touca, põe sua máscara, cadê o capacete?
Ele é e tem que ser um profissional chato, mas é para o bem do próprio profissional. Claro que é para o bem da empresa também, porque a empresa é responsável por prover os EPIs e cobrar do profissional que ele use. Mas o profissional é obrigado a usar. Ele tem por dever usar. Ele tem o direito de receber os EPIs que ele necessita para o seu trabalho, mas ele tem o dever de usar. Então, se ele não usa, ele está descumprindo uma norma de segurança para si próprio. Risco ergonômico envolve situações em que o profissional se expõe a algum tipo de esforço excessivo, seja ele físico ou psicológico. É mais questão de postura e né? Eu disse, antigamente a gente pensava muito na palavra postura, porque a gente falava muito de doenças musculoesqueléticas. Mas como hoje a gente tem essa questão de saúde mental, ela está muito discutida, está muito em voga, né? A gente está pensando aí sempre como minimizar esses riscos aí no ambiente de trabalho. E hoje, principalmente, o risco à saúde mental, tá? Podemos citar o levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, movimentos repetitivos, postura física inadequada no trabalho, tá? Hoje nós temos uma ANR que fala de saúde mental, não sei se vocês sabem disso aí. A empresa ela tem que acompanhar também o risco à saúde mental, o risco psicológico. Tem que monitorar não só o químico, físico, biológico aqui, mas dentro do ergonômico, como a gente está vendo aqui, o risco de problemas aí de saúde mental. Barreiras de contenção são realizadas através do uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, e equipamentos de proteção coletiva e boas práticas profissionais. Manual de boas práticas, protocolo operacional padrão, indicando quais tarefas são feitas, como as tarefas são realizadas, qual EPI eu tenho que usar para fazer cada uma, né? Isso tudo está escrito no POP. O POP é um documento extremamente importante, justamente porque ele expressa de maneira objetiva e clara, né, inequívoca, como realizar uma tarefa de maneira segura, quem faz a tarefa, quais EPIs devem ser usados, quais os riscos envolvidos, isso tudo tem que estar no POP. Equipamento de proteção individual, luvas, óculos, máscaras, protetores auriculares, capacetes, sapatos, avental, entenderam? EPI, proteção individual, vai proteger o profissional. Agora, coletivas, cabine de segurança, chuveiro, lavador de óleos, que é aquele que você lava o olho dentro do laboratório. Vocês já viram um lavador de óleo no laboratório, é um chuveirinho, né? Vocês já viram ele, né? Luminária de emergência, aquelas luzes de emergência quando a luz apaga, né? Isolamento acústico, extintor, hidrante, cone de sinalização, qualquer tipo de sinalização escrita no ambiente. Ok? Pessoal, deixa eu só dar uma pausa aqui, só para eu pegar uma água ali. Bom, mapa de risco, equipamento de proteção individual e coletiva. Pessoal, eu tenho que. Vamos voltar lá atrás. Eu tenho que mapear o processo, pegar uma linha de produção, uma linha de execução da tarefa e dividir em a função, a atividade em tarefas. Dentro de cada uma, eu vou identificar os riscos. Bom, na primeira, na coleta, tem o risco biológico. Então, eu vou precisar de luva, jaleco, máscara, entendeu? Eu vou dentro de cada processo da atividade, cada tarefa do processo, para melhor dizendo, né? Cada tarefa do processo, identificar o risco, fazer um mapeamento de risco, fazer um mapa, tem um mapa mesmo, e prevenir a exposição por meio de ações de segurança e medicina ocupacional. Vamos ver uma aqui, ó. Isso é um mapa de risco. Simbologia das cores. Vamos pegar então, naquele ambiente ali, tem o risco físico? É o verde. Elevado, médio ou pequeno? A. Ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiação, etc. Aí vai estar lá, risco físico. Vai estar uma bolinha média, grande ou pequena, para saber se o risco é pequeno, médio ou grande. Químicos, vermelho. Poeira,
fumaças, gases, vapores, névoa, neblina, substâncias químicas, líquidas que sejam ali, né? Biológicos, marrom. Fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos, por aí vai. Risco biológico pode ser também. Quer ver um exemplo de risco biológico? Quem trabalha em ambiente aberto, zona rural, escorpião, cobra, é risco biológico. É considerado risco biológico. Não é o nosso caso, né? Na nossa função é micro-organismo, né? Quem trabalha com animal tem o risco do animal morder, né? Cavalo da coice, né? Veterinários, né? É risco biológico isso, tá? Ergonômicos, amarelo, transporte manual de carga, repetição de atividade, ritmo excessivo, monotonia, deixar a pessoa também ali com é o contrário do estresse, né? O ritmo excessivo e ritmo muito lento. E acidentes, então assim, arranjo físico de iluminação inadequada, incêndio, projeto de prevenção de incêndio e pânico, quadros elétricos, né? Também está relacionado aí. Tem essa última aí, azulzinha. É o risco de acidente, que vai considerar tudo aí, na verdade, né? Tá aí um mapa de risco, ó. Estão vendo as bolinhas? Então, essa é de uma cozinha lá, cozinha do Habib's, ó. Achei isso na internet. Risco físico. Você vai ver que na câmara fria, ela a câmara fria é gelada, então ela é grande, ó. Aqui, na verdade, pelo tamanho, ele tá médio, né? Tá mais pra. Não tá muito dentro aqui do tamanho, mas pra gente ver a escala, mas eu acredito que seja médio. No forno, médio. Vamos ver risco biológico aqui. O que que eles consideram risco? O que o Habib considera risco biológico? O biológico é o marrom. Aqui, ó. Banheiros, tem risco biológico, tá certo. Para quem limpa. Só. Considerou que o risco biológico do ambiente deles é só no banheiro. Laboratório é o ambiente quase todo, né? Praticamente o ambiente inteiro, né? Você vai ter risco biológico ali, né? Só recepção ali, cozinha, né? Você vai fugir disso. O ergonômico, principalmente em escritório, depósito, docas, né, de recebimento, delivery. Químico, na chapa. Por que será que eles colocaram risco químico na chapa? Ah, desengordurante, está escrito ali. Desengordurante utilizado. E no forno também, né? Para a limpeza, entendeu? Não o processo em si do chapeiro. Aqui na chapa também tem risco físico, né? De temperatura, né? E de acidente no ambiente todo tem, ó. Vocês podem olhar como no ambiente todo tem. Mapa de risco, equipamento de proteção individual e equipamento de proteção coletiva. A NR9 estabelece a obrigatoriedade de se identificar os riscos à saúde humana no ambiente de trabalho e de se elaborar o mapa de risco, como vocês viram aqui, ó. Então, vocês vão ser. A gente não é técnico de segurança do trabalho, né? Mas é da nossa responsabilidade cobrar que quem trabalha com a gente, como RT, como responsável técnico, quem trabalha conosco, sob nossa responsabilidade, implante essa cultura de segurança, né? A NR9, tá? Que estabelece a obrigatoriedade aí, tá? De identificar e elaborar. Norma regulamentadora número 9. Segurança e saúde no trabalho. A padronização dos processos na cultura de segurança. POP. Pessoal, manual de nome e rotina. POP. POP é o primeiro, o mais resolutivo dos equipamentos de proteção que a gente tem aí. Por quê? A padronização dos processos por documentos, objetivos, expressos, vai explicar como a tarefa é feita. Então, a possibilidade de você errar é menor se você ler uma coisa ou tentar fazer ela de qualquer jeito sem saber o que está fazendo, né? Caracterização de situação de grave e iminente é pautada na NR3. Então, tem gravíssimo e iminente risco. Então, não é questão de laboratórios, tá? Mas a gente tem empresas que trabalham com risco extremamente elevado, né? Então, a gente tem sempre que estar com uma observação muito mais. O rigor do controle é muito maior. Não é o caso de um laboratório de análise, né? Já a NR32
estabelece diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde aí. Então, a NR32, eu não vou dizer que é a mais importante, porque cada uma trata especificamente de um tema, mas a NR32 é a que é mais discutida no ambiente de saúde. Falou medicina e segurança ocupacional, biossegurança em ambiente de saúde, é NR32, tá? Existem serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, chamados SESMIT, né? Externos. Toda empresa tem que ter uma que vai fazer o seu PCMSO, que é o Programa Médico Saúde Ocupacional, os exames médicos de demissional, admissional, periódicos, né, para testar a saúde ocupacional ali. E, internamente, a instituição, a organização, a empresa tem que montar a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? NR4 e NR5, regulamento os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA. Essa CIPA está lá na NR5, ela vai falar sobre a obrigatoriedade, depende do número de funcionários, tá? Você tem que ter a CIPA ali de forma implementada mesmo. A CIPA tem por objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Beleza? Tranquilo? Vamos falar então de gerenciamento de resíduo. Fiz tudo certinho, minha empresa está bacana, meus profissionais, meus trabalhadores ali, meus funcionários são bacana, todo mundo usando EPI direitinho. Eu tenho agora a questão do pós-muro, dentro da organizadinho e fora. Eu preciso ter um plano de gerenciamento de resíduo de serviços de saúde. Então, eu preciso ter uma empresa especializada para destinar corretamente o meu lixo. Agora, nós temos uma questão a ser discutida aqui, porque isso, toda vez que eu vou dar essa aula agora, alguém me pergunta sobre isso. Está muito ainda em discussão, sabe? Mas vai virar uma realidade. A gente não sabe ainda como. Mas o que a gente chama de tratamento dos líquidos, dos efluentes. Pensa comigo aqui. Antes de jogar no laboratório, você tem ali, claro que o descarte de sangue não é feito na pia, né? Mas, por exemplo, pensa comigo no hospital, eu estou falando do esgoto do hospital. Teoricamente, o hospital teria que tratar antes de jogar de volta no curso d'água. Que vai para o curso d'água, né? Sempre, né? Então, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. A empresa, hoje, ela é responsável pelo tratamento do resíduo sólido. E já a legislação ambiental, ela já está apertando para a empresa se responsabilizar pelo tratamento também dos resíduos líquidos. Pensa comigo aí. Seria um tratamento de esgoto. A gente já paga por isso, né? A gente já paga por isso, né? A gente não pode sair jogando nada em pia, né? A gente sabe disso, né? Doutor, vocês trabalharam, vocês estudaram em laboratório, você sabe que a gente não pode sair jogando nada em pia, né? Mas a gente tem essa discussão. Vou falar discussão porque tá para virar lei. Isso vai ser uma dificuldade muito grande, né? Como é que cada instituição trata seu esgoto. É um negócio difícil, mas, né? Vamos deixar isso para uma próxima discussão aí. Grupo A, resíduos com risco biológico. Hospital, laboratório está cheio disso. Grupo B, o resíduo químico. A gente tem também pouco menos, mas tem, né? Grupo D, resíduos comuns, que é o lixo comum, reciclável. E o E, que são pérfuros cortantes. Então, isso aqui é o que a gente tem dentro do laboratório, tá? Radiação a gente não tem, né? O PGR-SS, que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, resíduos sólidos, tem a geração, esse é o fluxo dele, a geração do resíduo, aí ele é segregado, é contaminante, não é contaminante, é grupo A, grupo B, grupo D, grupo E, né? Aí ele é acondicionado, coletado, armazenado internamente na instituição, né? Tem um resíduo, um abrigo temporário de resíduos. Aí vem uma empresa e coleta, transporta, trata aquilo e dispõe da maneira correta no ambiente, sem causar danos ao meio ambiente e à saúde coletiva, tá? Vai proteger a saúde pública e o meio ambiente. O PGRSS gerencia de forma segura os resíduos
de acordo com a legislação vigente, visando a redução na geração de resíduos perigosos e não perigosos, bem como a redução dos riscos com acidentes com esses resíduos, principalmente os biológicos, tá? Principalmente os biológicos. As resoluções da Anvisa e da CONAMA, a resolução 306 de 2004 da Anvisa e Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né? E do Conselho Nacional de Meio Ambiente, 358 de 2005, classificam dessa forma os resíduos, ó. Grupo A, risco biológico. Grupo B, risco químico. Grupo C, resíduos radioativos, não é o caso nosso aqui. Grupo D, lixo comum, reciclável ou não. E grupo E, materiais perfuro-cortantes. Todos vão ser segregados dentro de uma especificidade. Saco branco, saco contaminante, né, todo mundo sabe disso, né? Você tem as cores, tem tudo específico, além de que no perfuro-cortante a gente tem esse coletor de material perfuro-cortante, que é o Descarpac, né? Aqui, daqui a pouco a gente vai falar. Né? Todo mundo conhece o coletor de material perfuro-cortante, né? Agulha, perfuro-cortante é jogado dentro dele, a gente não põe em saco, né? Alguém vai se dentar com aquilo. A pior situação possível é essa aqui, ó. Pesquisa realizada com 1.809 pessoas sobre acidente com agulha. Você já se acidentou com picada de agulha? 16% diz que sim. Em que momento? Depois, grande parte, a maioria, 46% depois. Pior hora para se acidentar com agulha, né? Já está infectado ali, né? Já tem resíduo ali de secreção. Após o acidente, houve orientação? 57% das pessoas disseram que não. 43% disseram que sim. E das que tiveram orientação, eu te garanto que nem todas notificaram, tá? Porque o medo de ser punido, o medo de ter que tomar o coquetel de afastamento, de tomar notificação, de ser demitido, né? Então as pessoas têm medo de erro. A partir do momento que você se acidenta, tem todo um protocolo a ser seguido, né? Como eu disse lá, exame, testagem dos pacientes com qual você teve contato ali com secreção, iniciar de imediato o tratamento né, principalmente com antirretroviral, né? No laboratório, a gente vai ter o plano de gerenciamento de resíduo de saúde. Em ambientes em que a pessoa leva para casa, tipo seringa, não é o caso de laboratório, mas para farmácias, né? Posto de saúde, que a pessoa leva agulha para tomar insulina em casa, tem que orientar a pessoa a criar um plano de gerenciamento de resíduo domiciliar. O que que é isso? Isso é coletar as seringuinhas de insulina, por exemplo, num frasco PET. E depois levar aquilo para a unidade de saúde para ser descartada de forma correta, né? Grupo A, a gente vai ter sacos vermelhos e brancos identificados, né? A gente vai ter aqui, por exemplo, peças anatômicas e aqui o lixo contaminante. B, químicos, físicos, biológicos, né? Ah, desculpa, químicos, físicos, biológicos, né? Químicos, porque aqui a gente tem tóxicos, urticantes, explosivos, inflamáveis, tá? Geralmente você vê esse símbolozinho aqui, por exemplo, em caminhões que estão carregando produtos químicos, dali você já sabe o que que tem lá dentro, né? Não sabe o produto que tem, mas você sabe o risco daquela carga, né? O Altimetro toma um caminhão desse aí, espalha aquilo no asfalto, cai no lençol freático, né? Cai num curso d'água perto. Acontece isso muito, né? Quando a gente está falando aí, estou falando da uma escala maior, né, pessoal? Mas só um exemplo que vocês conseguem ver essa simbologia, né? Grupo C, o radioativo não é o nosso caso em laboratório, não tem nada radioativo, né? Grupo D é o lixo comum, reciclável ali, lixo doméstico. E o grupo E é o pérfuro cortante, que deve ser coletado em coletor de material pérfuro cortante, tá bom? Pessoal, nossa primeira aula é uma aula mais rápida, né? Uma aula introdutória, só introdução mesmo à biossegurança. Nós vamos falar de biossegurança. Dentro de cada disciplina tem biossegurança, né? Especificamente, que a gente vai trabalhar com POPs, né? Vamos trabalhar muito com POP. Então, assim, é só essa aula introdutória. Espero que vocês tenham entendido a metodologia que a gente discutiu.
né, da aula, da pós, das aulas da pós, da pós em si. E agora eu vou abrir se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre esse conteúdo. Como eu disse, é um conteúdo obrigatório para pós-graduação em área de saúde. Então, esse conteúdo vocês precisam de ter, tá? É só uma introdução mesmo, todo mundo já sabe isso aqui. E o mais importante é POP e EPI, tá? É o que a gente vai discutir para sempre aí. Em todas as disciplinas agora da pós, a gente vai trabalhar muito com POP, né? Principalmente lá no dia do ambiente, no ambiente de trabalho. Então, vocês vão ver a aplicação prática desse conteúdo dentro, tá? Não é novidade para ninguém, como eu disse, uma disciplina de cunho introdutório, para a gente começar essa pós, ter a nossa aula inaugural aqui e agora meter bronca com as disciplinas específicas, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Deu para poder entender tudo. É um conteúdo bem tranquilo, né? Como eu disse, não tem Essa parte novidade. é bem tranquila. Tem Coisas novidade. que a gente já sabe, É, boa todos vocês já parte. sabem, a aula vai ficar gravada lá. Vocês precisam de fazer uma provinha de 10 questões objetivas lá para demonstrar competência em biossegurança. Até porque, para vocês irem pro estágio, para a prática. Vocês vão fazer? Vocês quatro que estão presentes aqui, vocês têm interesse em fazer a prática? Tem, né? Sim, eu Tem que quero fazer, fazer. pessoal. Tem que fazer. Hermínio, que dia que o AVA vai estar disponível para a gente fazer a prova? Eu acho que segunda ou terça-feira já deve abrir o AVA para vocês. Aí eles mandam mensagem ou você avisa lá no Vai grupo? pelo e-mail ou pelo Zap, mas geralmente pelo e-mail que você cadastrou, chega Aham. também o seu acesso, tá? Qualquer coisa vocês falam comigo, eu peço ao Alessandro, ele manda individualmente lá pelo grupo para cada um de vocês, tá? Hermínio, aí no dia que a gente for pro Apolo, se a gente tiver interesse, a gente vai em grupo ou em individual? Tanto faz, vocês vão ter as duas possibilidades, tá? Inclusive, eu estava questionando aquela questão, você falou que é de de outra cidade, né? Que tem Apolo na sua cidade, né? O Apolo da sua cidade é quem que tá nele lá? É o Rafael? É, mas eu já fiz esse estágio lá. É. Eu Você já queria. fez. Vai ser um estágio um pouco diferente, porque ele vai ter um Ah, foco em aula mesmo, né? uhum, Vai ser um negócio mais focado. Vai ter uma aula dentro do laboratório, na verdade. Vai ter entendi. conteúdo teórico também, não é só estágio em si. É, a gente chama de estágio de vivência, né? Que é uma aula prática dentro do ambiente de Uhum. trabalho ali como estágio, tá? Mas todo mundo faça sim, faça, pessoal. Vocês vão ter uma carga horária do curso maior e vão ter a vivência ali, né? Vocês fizeram estágio em laboratório, né? Isso foi interessante, porque eu sei que tem alunos aí de outras instituições que não tiveram a possibilidade de fazer o estágio como vocês da farmácia, da FAF aqui fizeram. Laboratório é o campo de estágio mais difícil, não sei se vocês vão concordar comigo, não sei se vocês viveram isso também. Laboratório é o campo de estágio mais difícil para conseguir. Hermínio, eu vou Ninguém ter quer. estágio em laboratório, que agora eu tô, né, no sétimo período. Uhum, Aí essa primeira parte é farmácia de manipulação, né? uhum. E aí de julho para depois já é laboratório. Isso Aí eu aí. vou ter o estágio em laboratório depois de julho. Ótimo. Então você vai agregar uma coisa a outra. Melhor ainda, hein? Sim. Melhor ainda. Mas todos Aqui os na universidade laboratórios, também ninguém quer tem polo. estagiário, né? Oi? Ninguém quer estagiário, nem manipulação, Manipulação e nem. laboratório. Laboratório acho que é mais difícil porque bem É, que você tem manipulação, tem gente que tem bem pouco também, a possibilidade. Mas a gente não tem tanta dificuldade por causa da Amanda. Mas sim, o a FAF laboratório. não, mas assim, a gente vê o pessoal falando. É, e laboratório ninguém quer estagiário. Ninguém quer. A nossa sorte é que a gente tem essa parceria aí com a Apolo, né? Mediante o professor Rafael, o Flávio, que é o dono lá do Apolo, a gente tem essa parceria bacana com ele lá. E ele abriu essa porta pra gente. Você sabe por que que ele abriu, né? Porque ele já quer gente capacitada. Ele falou: eu vou abrir as portas, vocês fazem o estágio aqui dentro, pode dar aula aqui, pode usar o laboratório. E provavelmente, é bem provável que quem terminar essa pós aí tenha prioridade de contratação por ele lá. Ele já falou que vai captar alunos da pós. Então, assim, vocês têm a possibilidade de já sair também da pós, né? Com indicação para emprego para ir com ele lá. É, aqui no Imirim também tem o Apolo. Tem também? Eu acho Tem. assim, eu não sei como que vai funcionar por causa dos professores, né? Mas se, eu acredito que seja até possível. Mas como vai ser um dia só, às vezes compensa vocês irem um Para dia inteiro, né? programação é É, tranquilo. Seria no sábado, né? pra vocês fazerem, ó, vocês pegam um sábado o dia Então aí inteiro, é tranquilo. né? Tá muito pertinho. É, e vai ser bacana. Vai ser bacana que geralmente eu tenho visto.
Esse é um diferencial da nossa aqui. As pós em análise clínica são todas EAD, não acha nada com prática. E aí você chega no ambiente de trabalho, é isso que o dono, né, do laboratório falou com os meninos. Chega no ambiente, a pessoa fez uma pós-graduação em análise clínica, chega no ambiente de trabalho, não sabe ligar um equipamento. Nunca viu. Aí vai ter que aprender no POP. Ou seja, a gente está treinando um profissional para ele, né? Dentro do laboratório dele. A gente está adiantando a vida dele. Então, assim, aproveitem vocês que estão aí formando e que têm interesse em trabalhar na área, tá? Pessoal, bom sábado para vocês. Bom resto de sábado aí, tá? Vamos dando andamento. Eu marquei essa aula para tarde porque estava tendo uma manutenção aqui elétrica aqui perto da minha casa. E eu fiquei com medo de ter problema de eletricidade e cair aqui, a gente não conseguir ter a aula. E como caiu mesmo. Foi pouco tempo, ficou pouco tempo desligado, mas ele já estava programado pela CEMIG, um apagãozinho. Então eu marquei para tarde, mas se algum professor precisar de alguma alteração, ele vai comunicar a vocês, mas geralmente as aulas são pela manhã, tá? Eu não queria ter imprevisto por causa dessa questão, aí a gente ia ter, né? Ficou 10 minutos, 15 minutos desligado aqui, ia cortar nossa aula aqui no meio, porque eu não sabia a hora que ia ser esse apagão deles ali. Mas geralmente as aulas são pela manhã, tá? Então se programem aos sábados aí, pra gente ficar, tá, bem alinhadinho, tá? Obrigado pela presença de vocês aí. Grande abraço a todo mundo, bom restinho de sábado, bom final de semana e boa posse para todo mundo, tá? Qualquer coisa, chama a gente Obrigada. no grupo, viu? Ótimo Tchau, sábado. pessoal. Tchau.